Olá, sejam bem-vindos. Hoje estaremos aqui eu com mais o meu amigo Nino Barbosa e o Arizinho Sete Cordas, falando um pouquinho de samba. A gente que tem uma experiência nessa área, né? Já vem atuando há um certo tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história do samba, né? De uma maneira não muito aprofundada pelo tempo que temos até, mas enfim. E estávamos aqui conversando sobre o início da coisa toda que se dá em 1910, com a gravação do primeiro samba, considerado o primeiro samba, que é o Pelo Telefone, né? Mas é interessante a gente falar que, na verdade, é uma manifestação que se amadureceu ali, que se apresentou daquela forma, mas que já vinha acontecendo desde antes, né, como a gente já conversou. E é interessante a gente observar as influências várias que o estilo sofreu para chegar a esse momento e assim ser chamado de samba, né, de alguma maneira, né? Sim, se a gente pegar ali no começo, né, do samba em si, né, se é que a gente pode dizer que houve um começo, né, mas enfim, o samba é basicamente descendente do choro, né, um gênero que a gente Sim. também executa e gosta bastante. E aí, meio que com o caminhar dos dois gêneros, a coisa foi se desmembrando, né, até o momento que o samba realmente ganha sua cara, né? Exatamente. Que no início tem aquela característica mais de ligada ao machixe, aquele lance mais amachichado, mais marchado, né? E aí vão surgindo ali grandes nomes, grandes referências como o Donga, João da Isso. Baiana, o próprio Pixinguinha. Já advindo do choro também, né? Sim, sim. O pintor, esqueci o nome dele. Heitor dos Prazeres. Heitor dos Certo. Prazeres também, é verdade. Senhor, enfim, toda Isso, essa Senhor, um essa grande rapaziada compositor que era os precursores, né, da coisa Sim. toda. Interessante a gente observar que, na verdade, é uma música de muita mistura já, né? Com influência de todas as influências que tínhamos aqui, então, da música indígena, da influência da música europeia, da música africana, e, do enfim, batuque, né, do praticado batuque. pelos escravos. Exatamente. E, enfim, chegamos aí ao que se denominou o samba. Perfeitamente. Aí, após a gravação ali do Pelo Telefone, o samba começa a ganhar campo, né? E, basicamente, quando chega meados de 1920, 1930, que começa a surgir o pessoal do Estácio, né? Que começa a dar uma outra cara pro samba, certo? O samba começa a ter aquela... se desmembra um pouquinho, né? Foge daquele lance do machixe, começa a ganhar aquele corpo que a gente conhece habitualmente hoje, né? A marcação de tempo forte, tempo fraco, tudo mais. E começam a surgir também ali outros instrumentos, como o surdo, Sim. o tamborim, que até então eram instrumentos que não eram tão utilizados no samba, né? E o surdo inserido no samba pelo Bide, sambista do Estácio e tal. E aí o samba começa a ter essa cara que a gente conhece hoje, né? E aí começam a surgir outros grandes nomes do samba, como Bide, Marçal. E, enfim, aí eu acho que entramos num período já, você está entrando já no período das escolas, né? Das famosas Também. escolas de samba, né? Mas é preciso lembrar uma coisa interessante também, algumas coisas interessantes. Até o samba chegar a esse formato também das escolas de samba e tal, com todas essas influências que passou, que a gente falou, né? E também com vários estilos, se estilizou muito, né? Já como samba ainda sendo usado com roupagens diferentes, né? E a própria instrumentação é interessante também a gente pontuar, que aí eu acho que é onde se insere também a questão do regional, do choro, que é a instrumentação Perfeito. do samba, né? Desde sempre já com os regionais, né? E aquilo que tu estava falando aquele dia, até nas gravações, antigamente tinha o pessoal de fora vinha gravar, né? Não tinha o lance Exatamente. as orquestras de gringa que vinha fazer, né? Não tinha o pessoal daqui fazendo. Aí quando começou a fazer Pixinguinho, Radamés, começou a fazer também. Aí começaram a inserir os músicos brasileiros para fazer.
ia ter brasilidade nos arranjos. Exatamente. Que É, até então era aquele E a própria jeitinho. instrumentação também, como você falou, da parte rítmica, a parte da harmonia também, que era... Você imagina, assim, por exemplo, a gente teve aí o prazer de ouvir ali, conviver, assim, contemporaneamente com o Dino Sete Cordas, que foi o cara que gravou a Carmen Miranda. É, Desde aquela época já com os regionais, né? Então, quer dizer, já era tipo um apadrinhamento para o samba, né? Que já vinha já do choro, né? exatamente. Mas a instrumentação no início não era essa, cavaquinho, violão de 6, violão de 7, passou a ser, então. É verdade. Que no começo era violão de 6 ainda, né? Sim. Depois dos anos 50, lá que o Dino começou. Até que tinha antes o pessoal que fazia 7 cordas já, Sim, né? sim. Mas não tanto quanto depois ficou marcado, né? Interessante. E o samba, enfim, ganha os seus contornos nas escolas de samba. Eu acho que é um capítulo bem interessante, que a gente sempre gosta de... Ganha as suas primeiras residências, né? Se assim a gente pode dizer. Aí surgem as escolas de samba, Deixa Falar, enfim, que posteriormente vem a ser o Estácio de Sá, né? E Salgueiro, Mangueira, enfim, a própria Portela. E aí, aquela turma que faz parte desse movimento das escolas de samba, né? Então a gente começa a pegar figuras ali emblemáticas, por exemplo, se você pega a Portela, Paulo da Portela, Natal e enfim, Candeia, Casquinha, né? Aí você pega, por exemplo, o Salgueiro com Anescar e, enfim, o Calça Larga, né? O Noel Rosa de Oliveira, Geraldo Babão, que é um pouco mais para frente, mas enfim, tem um nome bastante ligado ali ao Salgueiro. Aí você pega o Estácio com o Ismael, né? É, e o Estácio, com a particularidade, né, de Ismael reclamar assim mesmo da criação da primeira escola e etc. Mas enfim. Sim, aí você Com pega todo direito também, eu Império acho, tem várias Serrano criações. com Silas de Oliveira. Sim, que é Né? um capítulo interessante, inclusive, que a gente tem que sempre frisar, porque o samba, a partir do momento que ele vai para as escolas e ali se reconhecem que existe, na verdade, uma manifestação popular que representa o que seria o nosso povo. Né? A cultura do povo A brasileiro, cultura do né? povo brasileiro. E a partir desse momento, é lógico também, a história começa a se ligar também ao samba e a história política do Brasil também começa a se ligar ao samba. O samba passa a ter, como eu estou falando, como você lembrou de Noel, o Silas de Oliveira, e o samba passa a ter, com Silas, né, muitas questões de nacionalismo e brasilidade. E, enfim, existe uma cena política que permite isso também, que acaba fazendo com que as escolas tenham que falar sobre esses temas, Perfeitamente. que é uma coisa muito interessante, porque até hoje as escolas de samba continuam fazendo levar essa informação para o grande povo, através das músicas e através da história que é citada, são as histórias que são citadas nos Sim. sambas e nos enredos, né? E nesse mesmo período o samba meio que solidifica aí, né? Vira, enfim, música nacional, né? E aí existem... Com vários estilos. Sim, também, né? existem Sempre. dentro do samba vários outros subgêneros, Nunca né? Como a gente esquecendo brinca. isso. Vários braços, né? Vários braços. Aí você pega, por exemplo, o samba de break, que teve bastante notoriedade com o Moreira da Silva, né? E você pega, por exemplo, o samba de partido alto. Aí tem o samba enredo, né? Que é o samba hoje mais ligado às escolas de samba. Samba canção. Samba canção, Samba que eu acho que canção. é um grande... interessante até, né? Porque ele é anterior a todos esses, né? Ou pelo menos alguma boa parte, não todos, mas uma boa parte, né? E, enfim. E é um samba o samba canção, né? Ele ainda tem uma mistura de algo que não é nosso, né? Na sua levada, tanto que cabe a orquestração tranquilamente. O regional ser substituído por uma orquestra estrangeira, ele cai como uma luva no samba. Isso, né,
É uma característica, eu acho. E citando o samba canção, grandes nomes assim que têm ligados a esse estilo de samba canção, a gente pode citar o Cartola, Sim, Noel Rosa, né, Lupicínio. que foram Lupicínio Lupicínio Rodrigues. Foram compositores que tiveram bastante notoriedade e, enfim, intérpretes, desculpe interrompê-lo. também, né? Que eu acho que é interessante que passeavam nas duas coisas, como por exemplo, você pega um Jamelão, que era o cara do samba enredo e do samba canção. E do samba canção. Né? Não era, enfim. Acho que os cantores de samba, eles tiveram que se adaptar a essas várias também influências que o samba Sim. sentiu. E com o Sofreu. passar dos anos, até, infelizmente, algum desses subgêneros de samba meio que ficaram esquecidos. O samba de break, por exemplo, é Sim. hoje um gênero que quase não é executado, né? Verdade. E vira algo meio que até folclórico. É muito difícil você ir num evento, numa roda de samba, num local de samba, e escutar, por exemplo, um samba de break conhecido como Na Subida do Morro. Né? É bem difícil de se ver. Enfim, e o samba seguiu, veio durante décadas aí, como o Paulinho citou, grandes intérpretes e também compositores que marcaram gerações. A gente pode citar vários aí, por exemplo, década de 70, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Clara Nunes, Roberto Nascimento. Mauro Duarte. Mauro Duarte, Paulinho bem Rezende, lembrado ali. Mauro Sim. Duarte. Até que Enfim. chega ali na década de 80, onde começa a era disco no Brasil, né? Vamos colocar assim. E o samba, novamente, ele meio que é colocado ao gueto, né? Meio que ele vira uma música mais periférica novamente. Ele volta ali para a periferia enfim, Sim. do Rio de Janeiro. Nem todo mundo escuta samba mais frequentemente. A gente começa até em algumas composições, por exemplo, em alguns trabalhos de sambistas renomados, meio que um protesto com essa questão do incômodo da população, né, da sociedade brasileira estar ouvindo a música americana, a música importada, o disco até. Né? Década de 70 foi, acho que, uma explosão, né, da música americana Sim. no Brasil. E aí surge, na década de 80, o dito pagode, né? A explosão do pagode. inclusive. Isso. Né? Da onde surgem os... Aí surge ali, por exemplo, um grande núcleo, que é o Cacique de Ramos. E ali, uma outra, para mim, na minha humilde opinião, né, a última grande revolução do samba. O samba se desprende desse lance do surdo, né, de marcação Surdo, mais caixa e- básico, Sim. do tamborim, enfim, marcando assim com pandeiro de couro. E começam a aparecer outros, reco-reco, né, instrumentos mais, enfim, pequenos e tal, que o pessoal chama de miúdo hoje em dia. Né? Enfim, esses instrumentos tinham grande importância nessa primeira era de samba. E aí, quando surge o pagode, o movimento pagode, surgem novos instrumentos, como o tantã, né, que, na minha opinião, veio substituir o repique de anel Repique de mão. e o repique de mão, Do Birani. que é, então, até assim, vamos colocar como uma grande invenção, Sim. né, dessa era do pagode. O couro vai dando lugar ao nylon, né, a pele dos instrumentos, começa a ser essa pele de nylon, que é uma pele, enfim, industrializada. Ela aguenta mais uma afinação, tem uma sonoridade maior também. Obviamente, os eventos de pagode começam a ser feitos sem microfonação e tal, Tem toda uma questão de sonoridade e tal. Mas é interessante notar uma coisa também, que eu acho que, da mesma maneira que houve essa evolução da questão, né, física e tal, do instrumento, mudaram-se também as batidas, mudaram-se as levadas, os instrumentos da gente também Sim. foram inseridos com outras maneiras de tocar. E teve a grande Violão, revolução, cavaquinho, não somente percursiva, mas na forma de se compor também. de harmonia também, né? E na forma de criar as harmonias. As formas das músicas mudaram na década de 80 também, né? Eles experimentaram novos formatos de samba, enfim. O samba não para de se modificar, ao mesmo tempo que conserva, né, a sua raiz sempre, né? A gente tem hoje pessoas fazendo sambas autênticos, como se diz assim. Então, o que seria um samba autêntico? Não estou falando que é melhor MPB, não. De repente, dentro de um molde que se fazia numa outra época e não o que se faz hoje, muitas vezes, né?
E a gente tem hoje aí, na verdade, ainda os caras de 80 reinando sobre o samba. Ainda bem, né? Ainda bem. Influenciando. Influenciando e convivendo com essa nova mudança. Sim, sim. Que não para nunca, né? Na década de 90, o samba ganha uma nova roupagem, que o pessoal, a Sim. mídia começa a chamar de pagode, né? Pagode romântico. Que hoje é o pagode 90. É. E, enfim, aí a gente começa começa a encontrar, né, a ouvir músicas mais românticas, com temas mais, por exemplo, né, Mais pops, eu acho, assim, no sentido de um apelo popular, né? Sim, maior. sim. E não mais voltado também ao público consumidor, que era mais específico. O tema já não era o mesmo. Não. Também, como você estava falando, da década de 80, aquele ali começou a sair quando chegou em 90 já mudou já a temática, como hoje também já é outra, né? Os sambistas em si começam a se preocupar até com a questão do visual, né? A vestimenta. É muito comum na década de 90 vermos vários grupos de samba se dizendo grupos de pagode, né? E preocupados, por exemplo, com coreografia, com a vestimenta, uma padronização da vestimenta, E aí, que eram coisas que, por exemplo, em décadas passadas não havia essa preocupação, né? Talvez até por influência também do mercado ter experimentado, por exemplo, o disco, né? Onde você tinha, por exemplo, um passe de dança, quem sabe, né? Talvez algo para a gente refletir, enfim. Talvez até esse novo jeito de vender o samba, né, com uma nova roupagem, um pagode romântico, e essa padronização de vestimenta, enfim, o passinho, talvez tenha sofrido influência por ter, né, em passados, né, outros gêneros musicais que tiveram uma ascensão devido a um padrão comercial, vamos se dizer assim, né? Sim, eu entendi. É bem isso mesmo. Tem uma questão, às vezes, de sobrevivência, né? Mas é interessante, até chega a ser engraçado, porque, na verdade, é um gênero que se formou através de uma reclamação, na verdade. E ser como se fosse uma fotografia da sociedade, e da sociedade pobre, né? E sempre foi. Hoje, na verdade, ele não é só disso mais. Verdade. Mas sempre foi essa voz que o samba teve, né? Carregou nas no seu... escolas de samba, enfim, de todas as maneiras, sempre foi essa voz, retratar a vida do povo. Sim, o cotidiano ali, as Exatamente, mazelas as mazelas da sociedade do povo brasileiro. E o trato mais, né, enfim, do E samba. aí o samba vem década de 90, 2000, enfim, e vem se mantendo até hoje. É claro que, como a gente sempre coloca, existe música boa, existe música ruim, independente do gênero, né? E, obviamente, hoje o samba também sofre influências de outros ritmos, de outros gêneros, né? Mas vem se mantendo ainda como uma música, que nem a gente brinca, né? De preferência do povo brasileiro. É difícil você ir num evento, numa festa, num churrasco, que não tenha tocando, não esteja tocando um samba, né? Um samba. Seja da década de 80 ou da década de 90. Um samba enredo, né? Alguma coisa toca. Sim, mas está sempre sendo tocado. Acho que é isso. Como o terreiro, peruanié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui como o terreiro, peruanié, traz inveja